Opa, olá! Um grande abraço, boa noite. Estamos chegando com mais um Horizonte Esporte e vamos debater aqui coisas do futebol, perda de mando de campo do Cruzeiro, do Atlético, cada confusão no Clássico, a decisão da Libertadores no sábado em Lima. O que mais? Campeonato Mineiro, o América venceu o Atlético, está na final do feminino. Aguarda o vencedor de Cruzeiro e Patinho. O Cruzeiro já venceu a primeira 2-0. Enfim, muitas coisas serão faladas aqui no Horizonte Esporte. E tem mais. O Muro da Toca amanheceu pichado nesta quinta-feira. Tem até uma palavra aqui que eu não conhecia. O Rino Aurélio para saber o que quer dizer isso. Caramba! Mas tudo isso, depois da vinheta, a gente volta com tudo, batendo uma prosa aqui com o Carlos Cruz. Daqui a pouco chega o Vanderlei. Vamos embora. Olha, eu começo falando aqui do Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi punido, condenado a uma pena de R$100 mil de multa e perda de um mando de campo. Acho que isso aqui vai dar em nada, porque a CBF tem que marcar o jogo com 10 dias. Vai dar esse jogo, portanto, contra o Palmeiras, será realizado em Mineirão, porque já contra o CSA não tem como mudar. E houve uma pichação lá no Cruzeiro hoje pela manhã, Carlos Cruz. Eu estava até lendo aqui, ó. Entre outras coisas que acho que o meu amigo produtor Paulo vai colocar na tela, não é isso, Paulo? É importante que coloque já. Então tá, quer ver, ó? Olha o que apareceu lá. Onde estiverem, estaremos de olho. Bora, tem outra. A farra acabou. É aquela palavra lá, Carlos Cruz. Sevandija. O que quer dizer o seguinte, rapaz. É nome comum a todos os parasitas e vermes. Exato. Cruz credo. Portanto, os jogadores do Cruzeiro começam... Eu não conhecia essa palavra, não. Eu confesso para você, viu? Olha, boa noite. Boa noite, amigos. Eu conhecia porque eu tenho uma filha que é bióloga e trabalha justamente com vermes, vamos colocar Perfeito. assim. Ela mora em Pernambuco, né? E na época de estudante, mestrado, pós, ela sempre falava essas palavras. Aliás, eu vou precisar de um socorro seu com ela depois do programa. A gente conversa. Vamos embora. Pois é, enfim. Agora, veja você. O desespero que está o torcedor do Cruzeiro. É necessário dizer que o Cruzeiro está fora da zona do rebaixamento hoje. É necessário dizer que o Cruzeiro só depende dele. Só que ele não está fazendo a parte dele. Essa é a desconfiança do torcedor do Cruzeiro. Olha, gente, eu tenho muitos amigos e muitos conhecidos. Aliás, muitos conhecidos e poucos amigos. Amigos são poucos, você sabe disso. Mas quando é amigo para valer. Seja atleticano, cruzeirense, até americano hoje. Eles vêm para cima de mim. Não vão ser obrigados a assistir jogo na sexta-feira, ano que vem. Sei que eu digo um negócio desse. Mas assim, naquele tom, naquela brincadeira bem saudável, sabe, Carlos Cruz? Mas eu estou numa situação, Carlinhos, que eu não estou tendo mais condição de opinar, não. Eu não sei o que eu falo mais. O Cruzeiro realmente não tem balizado muito para qualquer pessoa avaliar o que vai acontecer. Porque a única coisa mais provável são os empates. Tem sido uma constante na jornada do Cruzeiro. Pois mas são 5 que restam, Sim. Né? Então, digamos que... Não dá. Se empatar toda, está fora. Não dá. Não tem jeito. Vai ter que depender muito dos concorrentes. Pois mas 41 o que você pensa dessa situação? Desses 5 adversários, quais seriam 2 jogos que o Cruzeiro poderia dizer assim, esses 2 ele vence, o resto ele empata? Então, é esta situação que você coloca. Porque, olha só, o Cruzeiro tem ainda como adversários o Santos, próximo Sábado, adversário. 9 da noite. Né? Aí depois... CSA em casa. Pega o CSA em casa.
né? Vai jogar no Mineirão mesmo com a punição, porque não dá tempo. Não dá tempo. Depois o sai Vasco. pegar o Vasco. O Vasco. Depois pega o Grêmio. Fora também. Fora. E aí recebe o Palmeiras, que pode não ser no Mineirão. Né? Vai depender aí desse recurso que o Cruzeiro vai colocar. Certo. Então, teoricamente, o CSA seria a bola da vez para fazer 3 pontos. Só que nós vimos no jogo passado que o lanterna do campeonato encarou o Cruzeiro. E se tivesse encarado para vencer, teria vencido. Teria vencido. E com um detalhe, o CSA é mais time que o Avaí. Exatamente. Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, a teoria aqui, esquece. Né? Então, vai depender muito do improvável. Né? Na sua experiência de jornalista e dos bons, porque você viveu épocas de ouro, épocas até... o jornalismo esportivo ele é muito difícil de ser feito. Em qualquer circunstância, ele é muito difícil. Não é? Às vezes somos mal compreendidos e outras coisas mais. Mas, vivendo aquela época que você viveu, eu também vivi, você acha que o atraso de pagamento pode estar gerando o atraso de pagamento com mais a falta de comando, que o Cruzeiro não tem comando. O Cruzeiro não tem comando. Me desculpem. Ou se tiver que apareça, eu venho falar. Porque o que... Você vê, ele tem um diretor, diretor ou gerente? Marcelo Jean é... Gerente de futebol. Eu acho que sim. Mas não faz nada. Ele não sabe Ele é incapaz, ele está ali só recebendo salário, rapaz. Isso é um negócio absurdo. Não, ele é o diretor de futebol, o gerente é o Marconi. Então ele é o diretor de futebol e o Marconi é o gerente. Marconi Barbosa. Tá, um está superior ao outro. Enfim, o Marconi eu nem vou entrar na seara com ele, porque ele é de falar pouco mesmo, ele fica mais na dele, embora receba, não é, para ocupar uma posição de poder conversar com o treinador, com a comissão técnica. Agora, o Marcelo de Jean, Carlinhos, eu vou concluir para chegar na pergunta. Não faz nada, só recebe salário. Está um pouquinho atrasado, mas como diz o Zezé Perrella, quem ganha o que ganha esses jogadores, 2 meses não altera nada. E você conversa fiel, ele copiou isso do Gilvão. O Gilvão que falou isso quando estava numa situação apertada. O Vandalá até já chegou ali, daqui a pouco ele entra na conversa. Ninguém cobra do treinador, ninguém cobra da comissão técnica. Então o Abel faz escala que ele quer, não dá uma oportunidade para nós. O Sassá já está confirmado o David no jogo contra o Santos. Tomara que esse camarada faça 3 gols e a gente chega aqui na segunda-feira e fala, tá vendo, gente? O cara sabe jogar. E não sabe, não. O cara que fica 8 meses sem fazer um 40 gol. jogos para 40 jogos para fazer um gol, é brincadeira. Então, você acha que essa falta de comando, juntamente com salário atrasado, seria esse o problema? Ramon, são 2 pilares fundamentais para qualquer equipe. Não há como fazer sucesso se você não tiver pagamento em dia, compromissos, não só pagamento, mas se você combinou um bicho, um prêmio, tem que ser pago, porque o jogador de futebol, ele cobra, ele quer receber e ele assinou o contrato, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu trabalhei para clube, você sabe. Eu antes de trabalhar para clube, eu tive a experiência também de ouvir de um ex-presidente dizendo, olha, eu só assumo o clube se os pagamentos andarem em dia. Esse ex-presidente, o Ziza Valadares, quando o Atlético caiu de divisão, eu era repórter, jornalista, trabalhando para o Diário da Tarde, fui entrevistá-lo. Aliás, o Diário da Tarde publicou naquela ocasião em primeira mão que ele seria o presidente, porque quando ele me disse isso, eu fui no Ricardo Guimarães, que caiu com o Atlético, o Ricardo falou, não, eu vou bancar o Atlético. Ele, entre aspas, né, porque o Atlético se bancou, né, ele só adiantou a grana. Né? E aí o Atlético voltou para a divisão principal. Você recorre à literatura você brasileira. Não me respondeu a pergunta. Você recorre à literatura brasileira que você vai identificar várias situações assim. Clubes que não pagam em dia não conseguem obter sucesso. E clube que não tem comando não vai a lugar nenhum mesmo se pagar em dia. Aí se você não tiver comando, não adianta pagar em dia, que também não funciona. Sabe por quê, Vanderlei? Porque o camarada chega e fala para um jogador, determinado jogador, esquece. Porque ele está sentindo que lá... Aí eu tenho que voltar no passado, mesmo no tempo no princípio do Zezé como presidente, ele tinha comando. No tempo do Alvimar Perrella,
tinha comando, eles mandavam, eles tinham moral para chegar, bater na mesa, como o Alvimar bateu na mesa com o Luxemburgo, e pá, aqui quem manda sou eu. E Vanderlei quis pediu arrego depois, pediu demissão depois que ele voltar atrás, e ele não aceitou. Os jogadores respeitavam. O doutor Gilvan da mesma forma. Eu digo isso, Vanderlei, porque quando eu trabalhei como supervisor do Cruzeiro na gestão Benito Massi, que eu tenho muita saudade, que é um homem extraordinário, foi um extraordinário presidente. Talvez seja, depois do Felício, um dos melhores, que ele pegou o clube totalmente quebrado e conseguiu equalizar tudo, colocou a casa em dia. Mas os caras ganhavam um jogo do Valério e já no outro dia... E o bicho, amor? Que dia vai sair? Era assim comigo, eu era supervisor. Mas no é campeonato, assim mesmo. ganhava no Valério ou ganhava no Guarani de Vila. Que dia que saiu o bicho? E aí, você acha que essa falta de comando, esse negócio de pagamento atrasado, a cabeça dura do treinador, qual é o grande motivo, Vanderlei? Me explica. Olha, para mim são duas coisas. Hoje está errado um bicho de um jogo igual o jogo de domingo, não deve ser mais do que R$1.000. Porque um cara que ganha hoje 200, 100 mil, na época anterior que você está falando, o bicho era a sustentação do atleta. Por quê? Ele precisava ganhar porque o salário dele era conta do chá. Então o bicho era o extra. Hoje o bicho não significa nada no salário do jogador, não. Eu vou te dar um exemplo para você continuar. Não, bicho do Cruzeiro é na faixa de 5 mil para cima. Olha, eu vou te dar um exemplo. Tá, 5 mil. Não, mas vou te dar um exemplo. Um bicho... Vamos botar 5 mil. Vou te dar... adianta para um cara ganhar 200 mil? Peraí. Deixa eu falar um negócio aqui, que vocês estão sentados, vocês vão cair duro. Não recordo o jogo, o Cruzeiro ganhou o jogo. O Itaí Machado mandou pagar um bicho de R$20 mil. Sabe como é que foi a história? O Sassá chegou, o Botafogo veio jogar com o Atlético Mineiro, com o Clube Atlético Mineiro, e o Sassá foi lá ver os companheiros dele. Falou, porra, aqui é uma teta, cara. Ganhamos um jogo. Esqueci o nome, eu vou lembrar e vou trazer o nome desse time. Já caiu na nossa conta lá, 20 pau no jogo lá ganhamos. Itaí Machado tinha mandado pagar. Na verdade, ele participava do bicho integral. Uma gestão errada. Por aí né? você tem uma ideia, isso é fato verídico. Eu vou trazer o jogo que foi. Por exemplo, aí eu vou falar, um jogo de 5 mil, um jogo contra o Santos, um jogo contra o Atlético, 5 mil. Não acho que paga mais do que isso, não. Pra cima, de 5 pra cima. O Vanderlei não é menos de 10, um clássico. Time médio paga aí em torno de R$1.500 a R$2.500 de bicho, dependendo do jogo. Tá? O CSA, por exemplo, agora não, contra o CSA vai ser muito alto. Eu só terminando, e a única coisa que eu queria falar é o seguinte, não adianta você administrar a carne podre. O que está acontecendo... Ou salgar a carne podre, né? Ou salgar ou administrar. Salgar. Porque o que está acontecendo no Cruzeiro... Gente, tem jogadores ali que não tem condição de estar atuando no Cruzeiro. Então tem que afastar. Agora, quem que afasta? Vou usar um nome aqui, posso usar culhão aqui? Já falou agora já. Não tem... É a falta de comando que o Ramon questionou. Justamente o que eu questionei. Vamos dar sequência depois do intervalo, porque isso é importante. Não tem comando, não tem ninguém para decidir. Porque ainda estão achando... Cruzeiro não cai, não. Essa é a conversa que eu escuto. Eu estou indo na matemática do Vanderlei. Primeiro intervalo, se você quiser mandar uma mensagem de voz... Para nós, 996428473, o seu nome, o bairro que você fala, tenho certeza que o Paulo vai selecionar, nós vamos colocar no ar aqui. 996428473. Manda uma mensagem de voz, tá? Amanhã você vai mandar escrito. Intervalo e voltamos.